Hello, sejam muito bem-vindos a esse canal. Cá estou de volta depois dessa semana muito conturbada. O último vídeo que eu fiz aí pra vocês, eu tava levando o Arthur lá no médico, né? E não tava com clima pra postar, porque o meu bebê tava bem assim, muita tosse, muito catarro, sabe? Deitado, fiz, não tava mais catarro ainda. Aquele dia que eu fiz o vídeo, o médico fez o raio-x e colocou... Ai, gente, isso é sombra, tá? Acontece que eu tô com um baita do furúnculo aqui. Não tô conseguindo tirar. Vou nem mostrar que é muito feio. E aí eu não posso depilar por enquanto. Então vocês ignoram. Deixa eu lavar minha mão. Vou cortar uma rede pra fazer. Hoje já é sábado, aí, como eu tava falando no último vídeo que eu postei, o médico fez o raio-x e passou a amoxicilina, né? A amoxicilina fez efeito, isso foi na terça, né? Aí a amoxicilina fez efeito, e aí ele não teve febre na quarta, só que na quinta ele voltou a ter febre. E aí ele teve febre na quinta e na sexta, eu retornei com ele no pediatra lá, no postinho. Aí o pediatra trocou a amoxicilina que ele o outro tinha receitado e passou uma com clavulanato, mais forte. Aí ele começou a responder ao tratamento, mas a tosse que ele tava assim, bem carregada, não passava, mas com a graça de Deus... Ele tinha retornado, ele tinha a primeira consulta na alergologista, lembra que eu tinha falado? E aí eu levei ele na alergologista, aí ela receitou os mesmos remédios que o Edson usa, que é tudo genérico, né? Mas eu vou falar o nome dos remédios, que é o Nasonex, o Aerolin e o Clenil, mais o Predsim de novo. E o que acontece? Esse clavulanato, a amoxicilina clavulanato, ela solta muito o intestino, então ele ficou muito ruim para comer e tava muito enjoadinho, querendo socorro, sabe? Então, clima nenhum para poder ficar postando, clima nenhum e nem vontade também, né? Porque nessas horas a gente tem que ficar em cima pra ver como que vai ser a evolução, né? Aí eu fiquei muito preocupada com ele também. Mas ele, graças de Deus, aí ele soltou tudo o intestino dele, né? Aí ele não queria comer nada, só tava mamando e água. Então ele não desidratou, graças a Deus. Mas assim, ele emagreceu acho que por volta de 1 quilo. Porque eu levei ele na alergologista, aí ela passou essas medicações e também passou a enterogermina. E aí na quarta-feira ele também tinha retorno, já que estava marcado com o pediatra dele mesmo, né? Que faz o acompanhamento desde que ele nasceu. Aí lá a gente viu que ele cresceu bastante, que graças a Deus, ele estava, há 2 meses atrás ele estava com 76 centímetros, agora ele já estava com 82,7. Só que o peso ele perdeu, né? Porque em 2 meses era pra ele ter ganhado um bom peso e aí ele acabou emagrecendo. Por conta de licenciado, de não estar comendo. E aí assou, mas assou tipo de ficar bumbumzinho na carne viva, sabe? Aí eu dei banho nele fiz um chá de camomila, né? Só o chá mesmo, assim, coloquei na banheira, deixei ele lá sentadinho pra dar uma relaxar ali pra poder cicatrizar. E aí fui passando a listatina. E o pediatra dele também, além da enterogermina que a médica já tinha receitado para regular, né, o intestino, o médico dele também passou o Unizinco, que é a suplementação por mais 10 dias. Então ele ainda tá fazendo vai fazer o tratamento com o Aerolin por mais 6 dias a partir do dia que eu fui na médica, então ele vai fazer até segunda. Vai fazer o Clenil e o Nasonex durante 30 dias. E aí, a médica disse que provavelmente ele pegou uma influenza, que é o que tá pegando todo mundo agora, essa época desse ano no frio.
Só que como não fizeram o exame de sangue, não entraram com a medicação correta, que já teria cortado, né? Trataram com o tipo de resfriado. Então, por isso que teve que entrar com a amoxicilina mais forte. Então, desde sexta que foi lá e trocou pela amoxicilina mais o clovulanato, que graças a Deus ele não teve mais febre. E aí, a partir do momento que eu comecei a fazer o Aerolim, mais a lavagem que eu já tava fazendo, lavagem nasal, mais os outros, né, Nasonex e o Clenil, ele parou de dar, é que ele tava afogando na hora de dormir. Na hora que ele relaxava o corpinho, que ele começava a dormir, ele já afogava. Então, o pai dele passou umas madrugadas com ele dormindo sentado no colo, sabe? Eu também. E lógico, paralelo a isso, muita oração também, né? E benzimento. Peguei um benzimento da minha mãe, peguei uns benzimentos aqui no YouTube e fiz o reiki também, que eu sou reikiana. Apliquei reiki nele, programei um reiki também pra aguinha dele. Aí agora, com a graça de Deus, ele já... As fezes já voltou a fazer massinha, ele tá bem, tá brincando, como sempre, subindo em tudo. Agora ele tá cochilando. Cochilinho da tarde dele, que vira sono, porque ele tá dormindo desde as 3 horas, mais ou menos. Já agora às 6, tá mó escurão, porque o tempo fechou de novo. Ontem tava até calorzinho. Ontem fez 25 graus aqui. Agora hoje já tá com cara de que vai virar o tempo de novo. Até achei que ia chover, porque tava super nublado o tempo. Mas com a graça de Deus deu tudo certo. E eu vou estar postando agora esse vídeo hoje, que no caso vai ser na terça-feira, que é o meu dia de postar vídeo. E é isso, gente, é sem filtro, é real. Eu não vou ficar... Meus filhos sempre vão ser minha prioridade. Então, tipo assim, aconteceu esse imprevisto, né? Então, entre cumprir o cronograma estabelecido por minha mente, vozes da minha cabeça, e cuidar do meu bebê, eu vou cuidar do meu bebê em primeiro lugar, né? E do meu outro bebê também, né? Meu bebezão. Agora, por exemplo, tem que fazer o Clenil e o Aerolim. Ele tá dormindo, vou aproveitar, porque não precisa acordar. Que é a máscara, né? Eu vou mostrar pra vocês. Acabei de fazer, ó. É o espaçador, aí você faz o Aerolim e o Clenil. Agora, vocês olham, esse aqui é de 12 em 12 horas. E aí, eu faço 3 jatinhos do Aerolim. Na fase de ataque, que foi na terça-feira, ela mandou fazer de 4 em 4 horas o Aerolim. E o Clenil de 12 em 12. Agora é de 6 em 6 do Aerolim. E graças a Deus saiu da fase mais puxada que tava. Nossa, porque é muito ruim quando a gente fica doente, assim, então. Porque quando é muito pequenininho assim, eles não sabem nem explicar o que tá sentindo, né? Igual o Edson. Agora que o Edson tá maiorzinho, ele tem asma, né? Ele faz tratamento, tudo, que graças a Deus já tá estabilizado, mas a gente custou conseguir estabilizar. Foi com essa médica que atendeu o Arthur que a gente, com a graça de Deus, conseguiu. E olha que ele teve convênio por muitos anos, hein? E médico de convênio não resolveu, não. Essa daí atende pelo ano. Eu fiz uma pesquisa lá no Instagram, achei ela é até professora de universidade. E ela é nova, ela mesmo, não é velha não. Mas ela é professora e ela tem um instituto também de alergia lá de Ribeirão, onde ela também atua. E aí, quando ela atendeu ele, eu relaxei, assim, sabe? Porque aí ela deu as medicações, solicitou todos os exames, assim, raio-x de face. Ela vai fazer uma investigação total, não é, Pedro? Só que Deus, ele faz as coisas certinho, porque eu tava tentando vaga com ela desde o ano passado. Aí, há 2 meses atrás, quando eu fui na última consulta do Arthur, eu pedi, não sei se foi há 2 meses ou 4 meses atrás, que agora as consultas dele são de 2 em 2 meses. Eu solicitei pro médico, falei, ó, doutor, ele sempre, quando vira o tempo, ele dá umas espinhazinhas no olho, ele é alérgico e tal. Aí eu quero passar com ela pra fazer qualquer investigação, pra descartar qualquer coisa e fazer tratamento se precisar, né?
E essa consulta não vinha, ele pegou e colocou com emergência. Aí eu tinha conseguido encaminhar a vaga esse último mês agora que passou. E aí a data era justamente para essa data agora, que foi dia 16, que veio a calhar dele tá assim. Então, Deus faz tudo perfeito, né? Então não demorou à toa, porque não que eu acredite em destino assim, mas sei lá, acho que a gente tem um campo aberto assim, que tem as informações, sabe? Então, graças a Deus ele ficou dodóizinho assim, já pra ela ver, porque ela viu, ela examinou, entendeu? Aí ela passou, porque o remédio que ele tava tomando, o Aeroli com cavulanato, ia acabar ia acabar eu fui na sexta e ia acabar na quinta-feira. Aí ela falou que não, que era pra me dar mais 6 dias. Então tem que ser até na sexta agora. Na sexta não, na segunda próxima. Ou seja, eu não parei antes, né, de dar medicação. E aí eu consegui, o Aeroli eu consigo na farmácia popular, né? Agora, o Clenil dele eu não consigo, o do Edson eu consigo na farmácia popular, mas o dele é as microgramas não tem disponível, eu tive que comprar. E o Predicin também eu consegui lá na farmácia popular. Mas enfim, o maior problema é nem o gasto, né? É ver o que a gente, de jeito que a gente não consegue. Aí foi onde ela falou que ele tava chiando. E nenhum médico constatou isso lá, né? E aí é o dia que eu vou fazer o link com o Edson, que o Edson, quando ele começa a chiar, ele mesmo já sente, mãe, tá chiando. Aí eu já entro com a medicação, porque eu já fui orientada por essa médica, né? Chiou, já entra com o Aerolin. Durante 7 dias, 4, não sei, tá lá na receitinha dele, que toda vez assim que acontece eu vejo lá a orientação dela e sigo certinho, sabe? Então fica de boa. Quando ele resfria assim, por ele ter asma, às vezes encadeia, sabe? Às vezes não, mas tem gente que acaba desencadeando também. Aí é onde a gente pega e já faz a medicação. Aí ela deu esse reforço, ele vai ter que fazer o Nasonex, que são pra sinusite, né? Sinusite. E Clenil, que é o que vai... Inclusive essa tá fazendo o Nasonex do Clenil, porque o inverno ela falou, na última consulta, ela falou, ó, vai entrar o inverno, faz pra não desencadear nada, pra ele ficar com ela com tudo controlado. Fala pra ele fazer todos os dias também, de 12 em 12 horas, tanto o Clenil quanto o Nasonex. Só que o doença eu não faço de 12 em 12 horas não. Ela falou que eu posso fazer tipo, na hora que ele acorda, né? Então antes dele ir pra escola ele faz, e antes de dormir também ele faz. Porque aqui em Caju é frio, hein? Esses dias tava fazendo 7 graus, 7, mas ai, respirando mais aliviada. Oramos bastante, com a graça de Deus. Eu sabia que ia dar tudo certo, mas enquanto tá no processo a gente fica muito angustiado, né? Deu tudo certo, agora ventos melhores vão soprar. Eu acho que é tipo o inferno astral, porque a gente é de Leão e tá chegando o dia do aniversário, né? Dizem que tem que ter um inferno astral antes, né? E tanto eu quanto o Arthur somos de Leão. Mas assim, as vacinas dele estão todas em dia também, graças a Deus. Só da Covid que eu ainda não dei, porque... Não sei, veio a calhar de toda vez que eu vou, ele tá resfriadinho, então acabou passando, assim. Mas ele tá com tudo em dia, da pneumonia, a da H1N1, todas as vacinas que tem ele já tomou. Aí a hora que ele melhorar mesmo, assim, quando ele tiver bem topíssimo, acho que em julho eu vou levar ele pra fazer a pneumo 20, que já saiu, que o médico falou que o esquema vacinal dele é diferente por ele já tá com todas em dia, né? Não sei se ele vai poder tomar. O médico me explicou, mas na hora lá nem... Porque ele tava tão... E ele é tão esperto, gente, que a gente entrou na salinha da médica não, das enfermeiras, e tinha um monte de bichinho assim na parede colado, né? Sereia, jacaré, macaco, polvo, um monte de bichinho. Ele chegou lá e não tinha nenhum, ele estranhou e ele ficou procurando e falando, apontando, tipo, cadê, né? Aí a gente achou muito bonitinho. Aí na hora que entrou dentro da sala do médico, a primeira coisa que ele viu foi isso aqui. Isso aqui, gente,
tinha perdido e eu não imaginava onde que tava, né? Era do meu sobrinho, que da última vez que a gente foi lá em Estreito, a gente passou em Franca antes, né? Que é a casa da minha irmã. Meu sobrinho tinha dado pra ele. E ele perdeu. Só que na hora que ele entrou na sala do médico, tava numa mesinha que o médico colocou lá. A hora que ele bateu o olho, ele já... tipo, meu bichinho já foi direto nele. Aí eu fiquei, ai meu Deus, e agora? Porque eu sabia que era... Porque é a mesma coisinha, tá vendo? Desse passarinho, acho que é do Bita. É muita coincidência, né? De outra pessoa ter o mesmo esfolado no nariz, no bico do bicho. Aí eu peguei e fiquei sem graça, né? Mas ele ficou lá interagindo, a gente conversando, aí o médico falando sobre tudo, explicando pro médico desde quando aconteceu e tal. Aí ele me explicou que é normal, que o clavulanato, ele é muito forte, porque ele age direto no intestino para matar não sei o que, e aí ele acaba acontecendo isso mesmo de soltar o intestino e tal, que era para mim, o que ele aceitasse era para me dar para ele comer, o que ele não aceitasse para mim não ficar forçando, para continuar dando mamar, hidratando ele com água e tal. Aí, até a médica falou, ainda bem, ela é muito assim, graças a Deus que você amamenta ele, né, porque ele não fica muito ruim e tal, né, o leite é muito importante, o leite é muito, deixa a criança mais fortalecida, mais imunizada, etc. Aí, na hora de sair, eu não ia falar nada, só que ele agarrou nesse brinquedo e assim, eu jamais vou ser aquela mãe que o meu filho vai ver um negócio na casa de uma pessoa, vai sair levando, jamais, né? Por mais que ele não entenda, cabe ao pai e à mãe falar, ó, esse não é seu, não é sempre que você vai ter tudo que você quer, aqui é não. Só que o negocinho é dele, como é que eu vou falar pra ele, não, não pode, é dele, né? Ele reconheceu que o negocinho é dele. Aí eu peguei e falei, doutor, só por desencargo de consciência eu não ia nem falar, mas como ele pegou e ele não tá querendo soltar, por acaso esse bichinho, vocês encontraram aqui, foi perdido? Ele foi, é dele? Eu falei, é. Ele, não, então pode levar, porque tá aqui justamente pra achar o dono. Por isso que a gente já deixou aqui, porque a hora que a criança chegasse ia ver, né? Falei, doutor, eu vou levar então, porque como ele reconheceu, é ruim de eu falar pra ele que não pode porque não é dele, sendo que é, né? Ele, não, você tá certo, pode levar e tal. Aí na hora que eu fui lá pedir na recepção pra marcar o retorno, a moça falou, achamos o dono. Falei, achou, meu filho, porque na hora que ele viu, a primeira coisa que ele bateu o olho e ele pegou foi isso. Bom, gente, é isso. Foi um resuminho mais ou menos assim, de dias muito angustiantes, dias de muita oração, de muito fortalecimento espiritual, de medo misturado com certeza e confiança em Deus e o Pai, que nada de mais grave aconteceria, que seria tudo tratado. Um pouco também de indignação, porque há um mês eu já estou indo atrás de médico para ele, né? E sendo tratado como uma alergia. Mas enfim, com a graça de Deus deu tudo certo, né? Que Deus abençoe nossa semana, que todos tenhamos assim, boas notícias, sempre de muita prosperidade, muita saúde, muita paz, muito amor no coração de todo mundo. Fiquem com Deus.